Sabe uma coisa curiosa? Todo dia a gente usa uma lógica super complexa sem nem se dar conta. Quando alguém fala, todos os meus amigos gostam de pizza, ou existe pelo menos um filme bom passando no cinema, tá usando as mesmas ferramentas que fazem a inteligência artificial funcionar. A gente vai desvendar juntos essa estrutura lógica que está escondida no nosso jeito de falar. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A nossa linguagem do dia a dia é cheia de nuances, de duplo sentido, mas para certas coisas, como programação de computador, a gente precisa de clareza total, sem chance para erro. A lógica dá pra gente essas ferramentas. E o mais legal é que elas já estão no nosso raciocínio, a gente só precisa saber enxergar. E para entender essas ferramentas poderosas, esquece fórmula complicada por um momento. Vamos começar com uma coisa bem mais visual, bem mais simples. Vamos imaginar um jardim de flores. Então vamos lá. O nosso jogo é esse, um jogo de classificação. A ideia é bem simples. A gente vai observar e fazer afirmações sobre o que a gente está vendo. Imagina só esse jardim. Pensa nele como se fosse o nosso pequeno universo. Na lógica, o pessoal chama isso de domínio. E dentro dele, a gente pode falar sobre as características das flores, tipo se é amarela ou se é uma rosa. Se eu disser toda a flor aqui é amarela, essa afirmação é falsa, certo? Bate o olho e vê que não é. Mas, e se eu disser existe uma flor amarela? Aí é verdade. O ponto principal aqui é que se uma frase é verdadeira ou falsa depende totalmente do universo que a gente está analisando. Beleza? Agora que a gente já aqueceu com as flores, vamos formalizar um pouquinho as coisas. Vamos conhecer as duas ferramentas principais que a lógica usa para transformar essas observações numa linguagem super precisa. A primeira ferramenta é essa aqui, o quantificador universal. Parece um A de cabeça para baixo, né? Ele é o nosso jeito de dizer todos. Quando a gente usa esse símbolo, a afirmação que vem depois tem que ser verdadeira para cada item do nosso grupo, sem nenhuma exceção. E é aqui que a coisa fica interessante, porque o tal do domínio muda tudo. Se o nosso universo for só botões de ouro, a afirmação para todo X, X é amarelo, tá certíssima. Mas se a gente expandir o nosso universo para todas as flores do jardim, a mesmíssima frase vira falsa, porque tem flor de outras coisas. Ou seja, o contexto é rei. A segunda ferramenta é o quantificador existencial, esse E virado. Ele é o contrário do outro. Com ele, a gente não precisa que a regra valha para todo mundo. Basta que valha para pelo menos um. É o nosso jeito lógico de dizer existe algum ou tem pelo menos um que. Esse exemplo mostra a diferença perfeitamente. Lá no nosso jardim, no universo de todas as flores, dizer existe uma flor amarela é verdade. Mas se a gente fechar o foco e o nosso domínio for só rosas, e se não tiver nenhuma rosa amarela ali, a mesma frase se torna falsa. De novo, o domínio manda em tudo. Certo. Agora a gente já tem as ferramentas, o pra todo e o existe. Chegou a hora da mágica. Vamos usar isso para traduzir a nossa linguagem do dia a dia para uma forma que não deixa nenhuma margem para dúvida, que é perfeitamente clara. Vamos pegar essa frase de exemplo. Um pouco maldosa com os papagaios, coitados, mas ela é ótima para o que a gente quer fazer. Como a gente pode reescrever todo papagaio é feio de um jeito que um computador, por exemplo, entenda sem nenhuma ambiguidade? Vamos seguir um passo a passo. Primeiro, a gente define as propriedades, que a gente chama de predicados. Vamos dizer que P de X significa X é um papagaio e F de X significa X é feio. Segundo passo, a gente olha a palavra-chave, é todo. Então, já sabemos que vamos usar o quantificador universal, aquele A de ponta cabeça. E o terceiro passo, que é o pulo do gato, é pensar na estrutura. A gente não está dizendo que tudo no universo é um papagaio feio. O que a gente está dizendo é que se alguma coisa é um papagaio, então essa coisa é feia. Esse se, então, nos leva para a fórmula final, com aquela setinha. E este slide mostra por que aquele se, então, é tão, mas tão importante. Se a gente usasse o conectivo e no lugar da seta, a fórmula diria uma coisa completamente absurda. Ela diria que absolutamente tudo no universo, esta mesa, a lua, o seu café, é um papagaio e também é feio. O que, claro, é uma loucura e não tem nada a ver com a frase original. Então, para não errar, aqui vai uma regra de ouro, uma colinha. Quando a gente traduz frases com todo ou qualquer, geralmente a gente vai usar o condicional, a setinha do se, então. Já para frases com existe ou algum, a gente costuma usar a conjunção e, porque aí sim a gente está afirmando que existe algo que tem as duas características ao mesmo tempo. Agora vamos para um outro nível de precisão. Sabe aquela história de que a ordem dos fatores não altera o produto? Bom, na lógica, isso não é bem assim.
A ordem em que a gente coloca as coisas pode mudar o significado da frase por completo. Vamos ver como. Olha só para estas duas frases. Elas têm exatamente os mesmos símbolos. A única coisa que muda é a ordem. A primeira diz que para qualquer número que a gente escolher, sempre vai existir um número maior que ele. Isso é verdade, né? Os números são infinitos. Agora, a segunda, só por inverter a ordem, diz que existe um número especial que, sozinho, é maior que todos os outros números. E isso é claramente falso, não existe um número final. Uma simples troca na ordem transformou uma verdade numa mentira. E, finalmente, a gente chega na grande questão. Tá, mas por que tudo isso importa? Para que serve toda essa precisão? A resposta é que essa estrutura lógica é a espinha dorsal da tecnologia que a gente usa todo dia. Quando alguém faz uma busca num banco de dados, quando um aplicativo toma uma decisão, ou quando um assistente de voz entende um comando, o que está rodando por trás dos panos é exatamente essa lógica de predicados e quantificadores para tudo funcionar direitinho, sem erros. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Agora que as regras do jogo da nossa linguagem estão um pouco mais claras, comece a prestar atenção. Que frases do nosso dia a dia podem ser entendidas de jeitos diferentes? A busca pela clareza começa justamente quando a gente reconhece onde pode morar a ambiguidade. Espero que esta análise tenha deixado tudo um pouquinho mais lógico.